Olá, Carmelino Espíndola e esse é o Papo com Lojista, nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Você conhece o projeto Apoiadores do Varejo? As empresas Data System, Meu Crediário e Cobra d'Água se uniram à plataforma Falando de Loja para efetivamente trazer um apoio para o lojista brasileiro nesse momento crítico que a gente está passando. Procure mais informações, veja aqui na descrição e entre na plataforma, entre na página, dê uma olhada, procure se informar, porque de fato é um apoio que nós estamos trazendo para você nesses momentos críticos que a gente está passando. Beleza? Procure mais informações. Bom, o tema de hoje, a reflexão que eu quero propor é como que nós podemos buscar nossas vendas mesmo com as lojas fechadas. Esse é um desafio terrível, eu tenho trazido nos últimos papos esse questionamento, né, o que fazer nesses momentos de crise. Uma das alternativas é o digital. A gente sabe que não é fácil se você não está no digital, ou mesmo que já tenha iniciado, a gente sabe que é complexo, é difícil. Né? Porém, existem alternativas, é importante a gente entender um pouco disso para que tome as melhores decisões, os melhores caminhos que sejam mais produtivos. Como eu costumo dizer, a gente já tem muito problema, a gente não quer arranjar mais problema. Né? O que a gente busca são soluções. Ok. A melhor maneira da gente raciocinar é categorizar, é organizar o pensamento. Não é? Então, a primeira categorização que eu procuro trazer é quais são os canais, né? Quais as alternativas que nós temos para operar digitalmente. A primeira delas é o mais prático, é o que está na mão, que são as redes sociais. Não é? Instagram, Facebook, WhatsApp, a gente sabe que são ferramentas poderosas que, bem trabalhadas, elas conseguem se comunicar com os nossos clientes. Né? Mas é importante a gente se organizar para isso. Esse é o primeiro passo e importante. Não é só mandar spam para cliente, não é? Como eu vejo algumas lojas na tentativa de realizar vendas, fazer contatos com os clientes, né? Montam as listas de transmissão no WhatsApp e disparam mensagens genéricas. Geralmente não funcionam. A experiência que a gente tem, algumas lojas que inclusive a gente atende como consultoria, o que tem funcionado bem é quando você, primeiro, determina uma pessoa para realmente fazer esses contatos, né? E capacita a pessoa. E não disparos em massa, mas disparos pessoais, entrando em contato com o cliente, abordando pelo nome, oi, como é que vai e tal, e fazendo uma proposta efetiva. Bom, para fazer isso é necessário que você tenha informação, que você tire um relatório, selecione os clientes, veja as últimas compras, qual a última vez que veio na loja, ou seja, você tenha um gancho. É importante ter esse gancho e preparar a pessoa para que essa pessoa que vai fazer o contato tenha condições de conversar, de dialogar com o cliente. Qual que é o objetivo? É despertar o interesse, não é? Vender e deixar o cliente com vontade de comprar. Por que o cliente compraria? Então, a oferta tem que ser coerente, se é uma vantagem, se é um diferencial, se é uma promoção, destacar por que você está fazendo esse contato, a vantagem do cliente comprar e o complemento, o processo todo. Ok, se a pessoa se interessar, ela vai fazer perguntas de se você tem outros modelos, outras cores, mandar a foto do produto, né? Ou seja, fazer o atendimento, essa abordagem mesmo. Então, esse é um caminho que tem funcionado. É uma questão de organização, depende do porte da sua loja, evidentemente. Né? Se você está num shopping, se você é uma rede de lojas, se você está no interior, se você é uma loja de rua, enfim. Eu preciso me adequar, planejar qual é a melhor maneira de colocar meu time, minha equipe, né, para entrar em contato com os clientes. Então, organizando isso, se a loja está fechada, como é que eu vou fazer isso? Meus colaboradores vão trabalhar de casa, mas como é que eles vão mandar fotos? Percebe? As perguntas é que são importantes. Se a gente começa a fazer essa lista de perguntas, a gente vai encontrando as alternativas. E elas existem. Pode ter certeza disso. A outra maneira são as publicações, Instagram. É importante trabalhar isso, mas não de maneira também desleixada. Eu vejo muita gente só sobrecarregando produto, não é? Mas tentar organizar que público que eu quero atingir, qual é a oferta que vai sensibilizar, não é? Que promoção que eu posso fazer. Se você não viu, no nosso último papo, vou pedir para deixar aqui, eu falei sobre a organização, a gestão, o planejamento, não é? Nas diversas áreas, vendas, no financeiro, a questão de estoques, como é importante você estar com isso organizado,
Então, fazendo essa organização, você define produtos, estratégias. Como eu disse, é importante você entender que mercadoria parada na loja, ela tem um custo, né? Você paga, né? Tem um custo financeiro direto, porque é um investimento que não está rentabilizando, você guarda, então se você pegar o aluguel, dividir pelo espaço que aquela mercadoria está ocupando, você vai ver quanto que ela vai te custar para você guardar ela por mês. Então você, de cara, já tem duas despesas aí. Né? O investimento que não está retornando, né? Um dinheiro parado. Segundo, um espaço que você está alugando, não é, para guardar, e aquilo vai correndo. Quanto mais tempo você guarda, mais tempo de estocagem você tem dessa mercadoria. E um terceiro, talvez mais grave gasto, que seria a desvalorização da mercadoria. A gente sabe que mercadoria ela desvaloriza muito rápido. Não é? A gente sabe das coleções, dos novos lançamentos que são feitos, e o cliente gosta de novidade, enfim. Então, esse talvez seja o mais pernicioso, o mais pesado dentro da loja, é o desgaste do valor da mercadoria. Né? Então, considerando isso tudo, faça um raciocínio. Bom, se eu guardar, de repente, para não fazer uma promoção muito agressiva, quanto vai me custar? Né? E compara, de repente, quanto vai me custar, e eu dou isso em desconto para trazer o cliente já de imediato e girar esse dinheiro. Uma outra categorização importante de se fazer é o que você tem de mercadoria que já está paga dentro da loja. Não é? A gente sabe que tem compras que você ainda está pagando e tem mercadoria já paga dentro da loja. Mercadoria paga é dinheiro seu que está ali. Não é? É resgatar esse dinheiro, trazer para o caixa para conseguir movimentar e honrar os compromissos. Então são alternativas que a gente faz. Às vezes eu vejo o lojista com um enorme estoque pago dentro da loja e, para não desfazer isso, vai captar dinheiro fora, pagando um juro, talvez, muito mais caro do que se fizesse uma promoção com esse dinheiro que já é dele ali dentro. Não é? E vai movimentar, vai atender o cliente, não vai deixar a máquina ficar parada, enferrujar. Não é? Vai manter o cliente em contato com a loja. Então são alternativas que são importantes a gente estar pensando nesse momento. Agora, para isso você precisa se organizar. Retomando então com relação aos contatos que a gente pode fazer com os nossos clientes. Mídias sociais são essas alternativas, despertar o interesse. Agora, eu vejo loja que publica, por exemplo, no Instagram, eu vejo pessoas respondendo, eu sigo, eu olho, ali até por uma questão da minha atividade profissional, e eu vejo que às vezes o cliente faz um comentário, faz uma pergunta, e aquilo fica dias ali e ninguém responde. Não é? Mesmo o direct, quando os clientes respondem, quando questionam, aliás, é importante que se tenha alguém ali para atender, para fazer a interação com os clientes. Não é? Então, a mesma coisa o WhatsApp. Cria uma lista de transmissão e manda em massa. Aquilo é spam, aquilo incomoda. A gente sabe que isso não é atraente, isso não é personalizado. Aliás, muito mais irrita do que desperta o interesse. Agora, o contato direto, pessoal, é uma abordagem. Não é? Lembrando que nem sempre o cliente está ali esperando à sua disposição para falar. Não é? Mas a probabilidade de ser mais receptivo quando é um contato pessoal é muito maior do que um disparo em massa. Então, é mais trabalhoso, é mais moroso, é mais um a um, mas é mais efetivo. Então é importante entender isso e capacitar a pessoa, preparar a pessoa, fazer simulações. Não é? O vendedor, a vendedora que vai trabalhar com isso, não é? Se a loja está totalmente fechada, eu posso colocar vários, mais de um, trabalhando ali, procurando entrar em contato com esses clientes, resolvendo essa questão, como eu disse, de fotos de produtos, como é que vai mandar, montar catálogos. Planejando, você consegue organizar melhor isso, e esse é um canal de trabalho. Fazer lives, fazer leilões. Não é? A gente tem experiência de clientes de lojista que a gente atende, que fez leilão pelo Instagram e foi um sucesso estrondoso. Não é? Com a loja fechada, o que ele podia fazer? Comunicou todos os clientes e fez leilões. Lançou o produto ali com preço mínimo e os clientes iam dando lances e tal. Foi uma experiência incrível, assim, que a gente bate palmas pela criatividade e pelo resultado que teve. Não é? Inclusive teve produtos que foram disputados e tal, a gente acompanhou, foram vários leilões e conseguiu realmente um volume de vendas muito interessante. Então esse é um momento de criatividade, de entrar em ação, colocar a cabeça no lugar e fazer as perguntas corretas. Como é que eu resolvo isso? Não é? Bom, se eu vendo pela internet, como é que eu entrego? Como é que eu recebo? E se o cliente tiver algum problema, precisar de troca, como é que ele entra em contato comigo? Como é que eu vou resolver esse problema?
Então, fazendo essas perguntas, a gente vai organizando a mente e encontrando os melhores caminhos, as melhores soluções. Concorda comigo? Então, isso é que é importante. Agora, antes de mais nada, a palavra que tem que estar a prioridade 00 é produtividade. Eu preciso ser mais produtivo em todos os aspectos. Para isso, eu preciso estar com a minha loja organizada, com o meu financeiro, com o meu planejamento de estoque, com a categorização de produtos. Eu preciso acertar meu sistema, deixar ele bem organizado, para que os meus relatórios realmente me entreguem informações relevantes, para que a gente consiga entender melhor como é que funciona. Por isso que eu digo que esse momento é um momento de sintonia fina na gestão. E quem não conseguir se organizar, e por que eu digo isso? Eu digo isso por experiência. Às vezes a gente valoriza muito a arrumação de loja, mercadoria, ponto, não é? A venda, e esquece, não dá tanta importância assim para a gestão. Mal comparando, é como você comprar um jatinho e não se preocupar com o piloto. Não é? Quem é que vai pilotar? Onde é que vai pousar? Quais os recursos necessários para que a gente, né, faça a manutenção, etc., etc., para que aquilo que seria, em tese, um excepcional meio de transporte, né, se você tem um jatinho, ele atravessa o Brasil em poucas horas. Não é? Então, é um fenômeno de transporte. Por outro lado, também é uma máquina mortal se não tiver bem pilotado, se não for uma pessoa competente ali no comando, se não tiver onde pousar, se não tiver uma manutenção, o abastecimento, etc. Então não faz muito sentido. Às vezes a gente vê naves que são montadas, né, e não se trabalha na retaguarda. Né? Então, como é importante a gente estar atento para todos esses detalhes. Quais as outras alternativas que a gente tem? Bom, a primeira delas é essa, está na mão e é mais trabalho, organização, do que investimento financeiro. A segunda alternativa é colocar uma loja online. Se você não tem, hoje é muito fácil, é muito simples, existem N opções hoje no mercado. Se você pesquisar, você vai encontrar até gratuitas para você iniciar uma pequena operação. Não é? Agora, é importante também se organizar para isso. Não adianta simplesmente sair carregando catálogo, jogar ali e sem planejar como é que vai ser a entrega, a questão do frete, não é? A questão da devolução. A gente tem que lembrar que as compras feitas pela internet, existe a lei do consumidor, não é? Que permite o direito de arrependimento. Com 7 dias o cliente pode dizer, não é bem o que eu achava, eu quero meu dinheiro de volta. E você tem que pagar o frete de volta, tem que devolver o dinheiro, e aí tem os custos, taxa de cartão e etc., que a gente tem que assumir. O frete de ida e o frete reverso, não é? Enfim, então a gente precisa estar atento a esse tipo de coisa. Outro detalhe, não é simplesmente porque eu jogo um site, né, uma loja virtual na internet que vai chover de acesso. As pessoas não acessam, assim, precisa divulgar. Então, não é muito simples nem muito fácil. Não é? Demanda investimento, impulsionamentos, para que você consiga realmente divulgar e ser um canal de vendas. Não é? E existe um intermediário, como alguns lojistas têm resolvido dessa maneira. Cria o site, cria a loja virtual para atender na sua região, localmente, os seus clientes. Então, é uma maneira, ao invés de ficar trabalhando somente nas mídias sociais, tem a loja virtual que o cliente pode entrar lá, já é um cliente, já confia na loja, já conhece. Então, é uma maneira do vendedor, da vendedora, entra em contato, olha, acessa o site, dá uma olhada, tem os modelos assim, assim e tal, já estão publicados lá e tal, e aí você consegue, dessa maneira, potencializar a sua loja virtual atendendo esse público mais localizado, mais próximo, né? Não tentando disputar esse gigantesco shopping que é a internet aberta. Né? Como é que eu faço para o cliente enxergar minha loja? Então, é uma outra alternativa. Uma terceira alternativa é realmente você fazer um investimento. Mas isso depende do porte da sua loja. Sua loja é pequena, sua loja é intermediária, é uma rede pequena, é uma rede média ou é uma grande rede. Evidentemente que as grandes redes a gente nem aborda aqui pela estrutura que tem. Não é? Tem uma estrutura de TI, tem condições de investir em plataformas, não é? Em pessoal capacitado, tem recursos para fazer um marketing digital mais agressivo, não é? Com maiores investimentos, etc. E tal, integrando a plataforma digital com o seu sistema interno da loja. Para isso tem que ter uma integradora para que você consiga realmente monitorar, fazer rastreamentos, enfim, executar todo o processo da venda online. Não é? Além do marketing, que não é fácil fazer um marketing, uma competição
assim, muito grande. Então, enfim, mas é possível, com planejamento, com organização, a gente fazer. Eu sempre digo assim, o intermediário é o que sofre mais, né? O médio. Né? O pequeno tem ali, são poucos clientes, são poucas mercadorias, são poucos códigos, né? São poucos SKUs, como a gente diz, né? Para você carregar, você controla no olho, você sabe se tem, se não tem. Né? O médio, que tem 4, 5, 6, 8 lojas, já começa a ficar complicado. É uma operação onde tem estoque esparramado, lojas em vários lugares. Né? Precisa ter uma coordenação melhor. E não tem a estrutura que uma grande rede com 80, 40, 50, 60 lojas tem. Não é? Então, é importante se organizar para isso, para que façam um bom planejamento e não torne um problema, como eu vejo algumas lojas, que ao invés de encontrar solução, encontram problemas. É uma alternativa. Pode funcionar, mas bem planejada, com as perguntas corretas. É como eu sempre digo, você precisa inventariar seu estoque no sistema precisa estar batendo, precisa estar realmente, o que está no sistema tem que bater com o físico, inventariado, não é? Para que você tenha confiança de jogar na loja virtual. Como eu digo assim, o cliente que compra na loja virtual é diferente do cliente que a gente atende na loja. Quando você está na loja, o cliente olha uma peça, olha um produto, você não tem a numeração, por exemplo, né? Você tem a possibilidade de falar, não, vem cá, deixa eu te mostrar esse outro aqui, e mostra e muda a decisão do cliente ali, naquele momento da compra, e muitas vezes consegue fazer uma reversão. Né? Converte a venda, apesar do produto que o cliente queria não estar disponível ali para ele. Na internet isso não tem jeito, o cliente comprou aquele item, daquela cor, daquele tamanho, daquele preço, ele quer receber aquele. Né? Não dá para falar, olha, não tem esse, mas eu vou te mandar esse outro. Né? E se fizer isso, como eu já vi gente fazendo isso, eu conheço cliente que comprou e veio falar, Hermelino, comprei uma coisa e me mandaram outra. Além de você queimar a loja, você cria um problema, porque o cliente devolve, aí você tem que pagar o frete de volta, devolver o dinheiro, pagar a taxa de cartão. Muitas vezes a plataforma, dependendo, ela cobra comissão de faturamento, enfim. Né? Então, isso precisa estar organizado, analisado bem. Né? Uma terceira alternativa, né? Então, a primeira é redes sociais, a segunda é loja virtual, a terceira é marketplace. O que é o marketplace? São essas grandes plataformas, essas grandes lojas que aceitam lojistas, né, que vendam através delas. Tipo Magazine Luiza, Americanas.com, Extra, enfim, tem várias, né? Mercado Livre, várias plataformas que você pode entrar ali e vender ali dentro. Existem regras e tal, você precisa se adequar, pesquisando, você pode encontrar uma que vai estar mais adaptada, uma ou mais de uma que vai estar mais adaptada ao perfil de loja que você tem, de produto que você trabalha. Né? E aí tem um outro lado, você não tem a preocupação do tráfego, né? São plataformas que têm milhões e milhões de visitas mensais, então tráfego não seria o problema é de outra natureza. Para estar ali dentro você precisa aparecer. Não é? Porque se o teu produto, se você não é uma marca, não é um fabricante, uma marca exclusiva, você vai ter concorrência, provavelmente. Então, quando alguém pesquisa o produto lá dentro, você precisa estar bem posicionado dentro do marketplace. Não é? Para isso, depende de avaliações, depende de uma série de critérios, de fatores internos da plataforma que impactam na exposição do seu produto. Então, para isso, você precisa investir também, para se posicionar bem dentro do marketplace. O segundo fator, talvez até mais pesado, mais impactante, é preço. Quando tudo é igual, o que diferencia é preço. Não adianta você estar ali dentro e jogar o seu produto ali até aparecer, mas o teu preço não é o melhor. Quando quando você tem concorrente e o cliente está ali dentro da plataforma, olhando, ele vai ver o mesmo produto por preços diferenciados. É óbvio que se ele não encontrar uma justificativa plausível, e dificilmente você vai conseguir dar essa justificativa, ele vai optar por preço. Então, você precisa ter preço competitivo quando você está dentro do marketplace. Para isso, você tem que monitorar os preços que estão ali dentro e ter o preço competitivo. Será que você tem margem suficiente para praticar preços competitivos dentro do marketplace? Segundo, tem que calcular corretamente as taxas. As taxas não são pequenas. Não é? Ok, elas só ocorrem quando ocorre a venda. Geralmente é assim que funciona. Por outro lado, elas são expressivas, aí da ordem de 15, 20, 25%, dependendo da plataforma, do segmento que você atua, são margens expressivas que você precisa ter para absorver todas essas taxas. Não é? Ok, que ali dentro está a taxa do cartão e outras taxas que a própria plataforma cobra, tem a questão do frete. Então, isso tudo precisa ser calculado, porque
se você pratica um preço muito agressivo para conseguir fazer boas vendas, não é? Você precisa olhar o seguinte, ok, e o frete? Não é? Se eu coloco o frete para o cliente, meu preço deixa de ser agressivo, porque a hora que ele calcula o frete junto, ele desiste, ele vai falar, não, ficou mais caro do que aquele que me paga o frete. Não é? Se você paga o frete, você precisa ter margem para isso. Não é? Enfim, tem que fazer conta. É um mau negócio? Claro que não, tem muita gente ganhando dinheiro no marketplace, mas isso precisa estar muito bem equacionado. Então, você tem que saber o seu ponto de equilíbrio, calcular exatamente o seu DRE, né, fazer DRE simulado. Bom, faturando assim, tirando o custo da mercadoria, impostos, as taxas, né, as minhas despesas operacionais, as fixas, as variáveis, quanto que me dá líquido, até onde eu posso ir, qual é o ponto de equilíbrio que eu posso ter, né, fazer simulações são muito importantes. Por quê? Porque a gente sabe que os resultados variam dependendo de volumes. Então, é importante que você faça cenários simulados para que você, bom, até aqui eu posso ir. Né? Mas, para que isso aconteça, eu preciso traduzir isso em realidade. Eu preciso me empenhar para converter esse tanto. Será que consegue? Então, faça um piloto inicialmente. Não é? Como eu digo, quando você vai para o virtual, a mesma coisa a própria loja virtual sua. Não é? Não, você não vai jogar todo o seu mix interno que você trabalha na loja virtual. Você vai selecionar alguns produtos e vai começar por ali. Vai montar, né, um mix adequado ao público que você pretende atender, não é? E começar a fazer o piloto e fazendo os ajustes, vendo o que converte mais, não é? Tentando utilizar as ferramentas que permitem que você monitore isso. Enfim, então essas são as alternativas que a gente tem para ir para o mercado digital, para esse mundo digital. Então é uma questão de planejar, de pensar, de entender. Né? Muitos dizem, é um caminho sem volta. É mais ou menos. Não é? A gente sabe que quando surgiram as mídias digitais há muitos anos, como por exemplo o e-mail, eu me lembro de gente que tinha, e gente influente, né? Grandes influências aí mundiais, dizendo que o papel ia acabar, que não ia ter mais correspondência, e a gente vê aí indústrias de impressoras e computadores crescendo. O consumo de papel cresceu, aumentou muito. Então, não é bem assim. Quando surgiu a TV, o cinema ia acabar. E assim por diante. Agora o streaming não tem mais. E a gente vê os cinemas batendo recordes de faturamento. É claro que tudo vai se adaptando a um novo mundo, a uma nova realidade, mas não é bem assim como se coloca, como a gente vê muito por aí. Então, o mercado vai continuar existindo, o cliente gosta do atendimento pessoal, do atendimento de estar na loja, e existem segmentos que vão converter mais, vão se adaptar melhor digitalmente, e a absoluta maioria ainda vai continuar num atendimento que precisa otimizar, precisa ter mais qualidade, precisa ter gente capacitada, precisa ter produtos adequados, precisa ter preço competitivo, precisa ter plano de pagamento que atenda realmente às demandas que os clientes têm, e isso demanda, como resumo geral, não é? Tem uma palavra que associa aquela da prioridade. A prioridade é produtividade. A segunda que associa isso é gestão. Em resumo, o que eu quero colocar é o seguinte: o lojista precisa hoje priorizar como pode ser mais produtivo, não é? Como fazer mais com menos, não é? E como gerenciar todos os procedimentos, todos os processos. A gente sabe que a empresa ela é um conjunto de processos que são executados por pessoas. Então, essa é a consciência que a gente precisa ter. E as pessoas precisam estar capacitadas e motivadas. Elas precisam se engajar nos projetos. Para que isso ocorra, é necessário entender, trabalhar a liderança, trabalhar o relacionamento com os colaboradores, inserir os colaboradores no projeto, criar as condições para que eles se sintam dignos, realizados, para que eles consigam entregar resultado de excelência. É dessa maneira que a gente engaja o time. Não é só com oba-oba, não é só com palavras, né? São ações práticas que a gente cria as condições para que o colaborador realmente consiga entregar resultado de excelência. Então é importante entender isso. Né? A famosa cenourinha. Né? A gente tem a cenoura que a gente corre atrás e todos corremos. O lojista quer resultado. Não só o dinheiro, evidentemente que a gente precisa de faturamento, mas quer olhar para a sua empresa e ter orgulho dela, falar, minha empresa está muito bem posicionada, é bem reconhecida, recebo elogio dos meus clientes, os meus concorrentes me respeitam, e assim por diante. Da mesma maneira, o colaborador.
Não é? Ele está ali engajado num projeto, mas ele tem seus sonhos pessoais, seus desejos pessoais que quer realizar, quer se sentir bem dentro da empresa. E é dessa maneira, entendendo isso e trabalhando todos os fundamentos e dando as condições para que isso aconteça, é que a gente vai conseguir atravessar esse momento difícil. Então, hoje a informação está disponível, a gente precisa dar foco nisso. Não é só mercadoria, não é só mercado, a gente precisa entender fundamentalmente como que a empresa pode estar estruturada para que eu tenha uma gestão de excelência, para que eu consiga pilotar realmente uma sintonia fina, tirando o máximo proveito dos recursos que a gente tem disponíveis, olhando para o mercado e conseguindo entender como é que a gente navega nesse mar tumultuado, especialmente nesse momento agora. Então, o recado que eu quero deixar é: foque a gestão. E gestão envolve todos os fundamentos. Envolve a venda, envolve o financeiro, a retaguarda, envolve planejamento e cobertura de estoques e, acima de tudo, a gestão das pessoas. Então, a gente sabe que a empresa é um conjunto de engrenagens onde uma está engatada na outra. E quando uma trava, quando ela está com dificuldade, ela impacta todo o funcionamento da máquina. Então, não adianta você ter boa mercadoria se o pessoal não está capacitado, não sabe vender, não sabe como abordar o cliente, como fechar a venda. Não é? Se você não tem um plano de pagamento adequado, o plano de pagamento impacta nos resultados, mas para isso impacta também no financeiro. Então, eu tenho que ter uma gestão financeira. Existem ferramentas práticas, não é? Que você pode muito facilmente fazer simulações. Às vezes eu vejo gente se recusando, vejo lojistas se recusando a fazer a venda um prazo mais alongado, olhando só para o fluxo de caixa, e não faz a simulação. Às vezes é muito mais barato, não é? Pagar 5% de taxa, 6% de taxa para antecipar um recebível, não é? Do que dar 10%, 20% de desconto. E a gente vê essas coisas acontecendo, não é? Porque não faz conta. Quantas vezes em palestras, em seminários que a gente está junto com lojistas, e eu pergunto, qual é o plano mais alongado? Você dá crédito? Como é que você faz para facilitar que o cliente compre mais, leve mais, os produtos mais caros e mais itens? E dê a ferramenta para que a equipe possa trabalhar, os vendedores possam trabalhar com um plano de pagamento mais alongado, consigam explorar melhor os planos de pagamento para colocar vendas mais volumosas, elevar o ticket médio. Não é? E lojistas, não vou fazer, isso é um absurdo e tal, no máximo é assim, parcela mínima de tanto, ou seja, colocando um monte de barreiras e dificuldades, e aí eu pergunto, você dá desconto para venda à vista? Dou. Quanto? Dou 10%, dou 5%, tem gente que chega a mais ainda. Não é? Eu digo, faça a conta. Não é? Então é importante ter esses dados, por isso que eu digo e insisto com absoluta segurança, o que vai garantir hoje a sobrevivência dos lojistas é foco na gestão, são as prioridades, saber realmente dar as prioridades, não é? Engajar o time nisso e ir encontrando as melhores soluções para atravessar. A gente sabe que tudo é cíclico, não é? Depois da tempestade vem a bonança, a gente sabe que as coisas passam, não é? O que a gente precisa é conseguir atravessar os momentos de crise, os momentos difíceis, com inteligência, com calma, com foco, com ferramenta, com capacitação, com determinação. Com certeza a gente atravessa esses momentos difíceis. Né? E estamos juntos nisso. Entra na minha plataforma, falandodeloja.com.br, veja o Exclusive e se você é cliente da Data System, da Meu Crediário ou da Cobra d'Água, veja, conheça o projeto Apoiadores do Varejo. Você tem um acesso subsidiado. Não é? Entra lá. Entra e veja mais informações que eu tenho certeza que isso vai ajudar você de fato. Beleza? Então é isso, estamos juntos e vamos em frente. Te vejo por aí. Um grande abraço.